Olá, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo Jesus, Evaldo Silva. E nesse vídeo aqui eu senti de Deus em falar algo para você sobre um texto da Bíblia que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só, Mateus capítulo de número 12, versículo número 32 diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Olha o que Jesus falou, o peso da palavra que Jesus falou em Mateus 12, 32. Ele disse que quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E isso é considerado para nós a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque que não está simplesmente falar contra o Espírito Santo, mas também os atos que o Espírito Santo opera. O que uma pessoa está correndo um risco muito grande, perder a sua salvação. Se ela blasfemar, ela perde a sua salvação. É interessante que existe dois passos para a pessoa blasfemar contra Deus. O primeiro passo acontece internamente na vida da pessoa. Esse passo nós chamamos de apostasia. E o que é essa tal de apostasia? Ela acontece internamente na vida de uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor, que permanecia nos caminhos do Senhor fielmente. E de repente acontece aí um esfriamento tão forte, tão profundo, que arranca as raízes da fé da vida dela. Em tudo que ela era fervorosa, em tudo que ela acreditava, em tudo que ela confiava, ela já não confia mais, porque lhe aconteceu no decorrer da sua caminhada algumas coisas que esfriou a fé dela. Então, não é simplesmente a pessoa que desviou, afastou do caminho do Senhor, porque ela simplesmente resbalou, caiu, deslizou, e ali lá no coração dela existe ainda a certeza de que Deus vai levantar. Não, a apostasia é diferente. A apostasia, quando acontece internamente, a pessoa ela deixa de verdade, deixa. Então ela vai, em vez de falar coisas boas, ela vai falar coisas ruins. Aí que está o perigo. Esse é o primeiro passo para a blasfêmia. E o ato em si é o segundo passo. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vem baseado debaixo dessa apostasia na vida de uma pessoa internamente e agora salta para fora. De tal forma que ela confessa com a sua boca, dizendo assim, se por exemplo uma pessoa, homem de Deus, está sendo usado por Deus na frente dela e ela tem consciência de quem está usando é Deus, mas ela atribui aquela obra a Satanás, aos demônios. Quando ela faz dessa forma, convicta e sabendo que é Deus, mesmo que dentro do seu coração a certeza já não é mais confiar em Deus, mas ela sabe porque ela existe um conhecimento, um caminho de conhecimento a respeito disso, e quando ela atribui uma obra que é de Deus, que Deus está operando para Satanás e os demônios, ela está blasfemando. É nesse justo momento que ela perde a sua salvação. Não será perdoada. Custe o que custar, o que ela fizer em toda a sua vida, não vai ser o suficiente para que o perdão de Deus, através do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, aconteça. Não vai acontecer. Isso é muito pesado, mas é uma realidade, tá? Uma realidade. Então, tenha muito cuidado, primeiramente, com a apostasia, o esfriamento espiritual internamente na sua vida. Tenha muito cuidado com isso, porque isso é um dos passos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo ponto, se você está fora dos caminhos do Senhor e esfriou por um período de tempo, por algumas coisas que aconteceu, tenha muito cuidado para não atribuir uma obra que foi Deus que fez a Satanás, aos demônios. Tenha muito cuidado, porque depois que você fez isso, não terá mais volta, não terá mais perdão, tá bom? E quando eu falo isso para você, eu digo que não é o fato da pessoa ser ignorante a respeito das coisas de Deus. É pessoas que já tiveram contato com a luz, já tiveram vida com Deus, já tiveram caminhada com Deus. Amém? Então tome muito cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo existe e é real e é verdadeira, tá bom? Permaneça crente,
Permaneça na presença do Senhor e Deus te guardará e te ajudará. Que Deus te abençoe, que esse vídeo seja um esclarecimento para o seu coração. Em nome de Jesus. Um grande abraço.